Olá, tudo bem? Hoje, depois de bastante tempo sem gravar tutoriais, finalmente eu consegui produzir um vídeo muito legal. Um tutorial com edição básica com o programa Filmora 7.8.8. Eu decidi gravar esse tutorial porque eu percebi que o programa agora já está digno tanto para uso de amadores e profissionais, devido à gama enorme de recursos que ele tem, a facilidade de uso, o fato de você poder trabalhar sem ter que se preocupar com conversão na timeline, poder misturar vários tipos de arquivo, correção de cor de alta qualidade, que antes só você conseguia fazer só em programas mais caros. E para um programa tão barato, eu acho que vale a pena vocês experimentarem. Então, vamos ao tutorial. Bem, finalmente estamos aqui. Vamos abrir o programa Filmora 7.8.8. Já é uma grande evolução para esse programa que antes se chamava Wondershare Video Editor e eu estava há muito tempo devendo esse tutorial, né? Ainda tem outros projetos com outros programas. E aqui eu vou adiantar, eu estou fazendo esse tutorial no meu notebook, que é um dual core, bem lentinho. E eu vou cortar algumas partes para poder agilizar um pouco, né? A risadinha que vocês estão ouvindo é minha filha, Carolina, que está me atrapalhando, pentelhando na hora de gravar aqui, mas tá bom. Vou tentar gravar assim mesmo. Vamos selecionar aqui o modo completo, 16:9. Bom, aqui você pode ver a tela completa do programa, que no caso você pode escolher a linguagem Dark ou Light, né, que é branquinha. Agora eu vou importar os vídeos, que eu vou fazer esse tutorial todo em cima de um vídeo que eu preparei para ser posto no YouTube, né? Que é uma dica literária, né, dos trabalhos das leituras que eu tenho feito. Então eu vou aproveitar para montar esse vídeo enquanto eu explico para vocês direitinho. Aqui nós temos o vídeo da câmera gravado no iPad. Jogamos diretamente na primeira pista, que é a pista de vídeo que vem sincronizada com o áudio. Do outro lado, nós temos o áudio previamente limpo, que eu já limpei no Adobe Audition. Aqui, com o botão direito, você tem a opção Remover Áudio. Clique em cima do vídeo, aparece Remover Áudio e deleta. Agora nós vamos substituir o áudio original da câmera com esse áudio aqui. Pegar o áudio, jogar e pronto. Como ele não tem a opção, o Filmora, de sincronizar, de linkar, igual como no Premiere e em outros programas, eu faço dessa forma. Eu jogo o vídeo no início da timeline, deleto o áudio original e depois eu coloco o áudio tratado junto. Depois, todo movimento que eu fizer com o vídeo, eu pego o áudio por baixo e vou sincronizando, colocando alinhado por baixo do vídeo da mesma maneira. Do caso contrário, ele sai errado. Aqui agora eu estou mostrando algumas ferramentas, né? O banco de mídia, de música, de caracteres, transições, filtros e tudo mais. Aqui um trechinho do meu vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo está agarrando um pouquinho, porque ele foi gravado nesse notebook, que é um dual core, e a imagem em HD. Mas a ideia minha aqui é explicar que com qualquer computador, com Windows 7 ou uma máquina de 64 bits, você consegue produzir vídeos com qualidade. E o que eu vou mostrar aqui é o que dá para fazer de forma básica, mas que qualquer pessoa pode ter um vídeo bem acabado nesse programa, talvez não tão conhecido entre os profissionais, mas que vale a pena ser analisado. Clicando em cima da tela, você tem a opção guardar, que é exatamente o salvar do Filmora, né? Aqui eu vou dar um título. Título do vídeo, que vai ser publicado posteriormente após esse tutorial. Clique em salvar. Ok. Clicando em cima, você tem a opção liberada do scroll para poder ouvir o que você está fazendo.
E ali, o que eu fiz foi dar 2 cliques em cima do vídeo para poder abrir essa janela de correção de cores, que olha como é que ela ficou evoluída. Tá bem melhor do que antes, né? Tá vendo? Você já tem um banco de cores pré-definido, nesse caso aqui. Tem vários presets prontos, que eu achei muito bons para quem gosta de aplicar filtros nos vídeos, né? Mas o interessante para mim não é aplicar filtros. Nesse caso aqui, eu até tentei colocar alguns filtros direto, mas a máquina ela estava agarrando um pouquinho. Só que nessa outra opção lateral, de forma manual, você pode mexer em todos eles de forma independente e bem precisamente. Aqui você tem, por exemplo, a regulagem de temperatura e matiz. Tem também aqueles presets que eu mostrei lá atrás aqui, ó. Aí, agora funcionou, viu? Clicando em cima, ele já aplica diretamente em cima do seu vídeo todas as texturas que você achar mais agradáveis. Uma textura mais quente. Tem alguns nomes pré-definidos que eu acredito que seja baseado em vídeos famosos, né? Tem o filme do Batman 007, Dark. Quer dizer, tem vários tipos de presets que, se você usar a sua criatividade, você vai conseguir produzir um vídeo interessante. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar tudo de forma manual. O que eu vou fazer? Vou em temperatura. Você aumentando, você esquenta as cores. Reduzindo, você tira a saturação. O que eu vou fazer aqui é tirar -1. Deixa eu ver aí. Tá vendo? O excesso de amarelo já sumiu. Porque o iPad, quando ele bate o branco automático, ele regula a cor de uma forma não tão precisa. Agora aqui na matiz, eu vou dar uma mexidinha de leve. E pronto. Agora temos aqui a correção de cores. Com 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. Aí você tem uma gama enorme de regulagem. Você pode regular, inclusive, na própria cor, a sombra das cores, luminosidade. Pelo que eu percebi nele, ali, ó, tá clicando naquele olhinho ali em cima, você tem um preview antes e depois, que ajuda bem já a ir analisando enquanto você vai gravando, vai editando o seu material. Aqui você tem saturação e vibração, que é mais ou menos semelhante ao que tem no Lightroom, né? Que eu achei muito bom e muito útil para quem gosta. Hoje em dia, muitas pessoas gostam de finalizar seus vídeos no Lightroom ou no próprio Photoshop, mas depois que eu vi isso no Filmora, eu falei, puxa vida, um programa amador com esse monte de recursos, a pessoa não precisa de mais nada. Já está tudo à mão, e fácil e leve, o que é melhor, né? Agora na parte de baixo você tem mais uma outra regulagem. Então temos ali os presets de cor, a cor, outra regulagem que eu não estou lembrando agora, cor, luz. Aqui você tem brilho, o contraste, a saturação. E você pode ir brincando com os recursos, tá vendo? Porque é praticamente impossível em um único tutorial ir explicando exatamente o que dá para fazer no programa. O interessante é você mexer nas cores, mexer na luminosidade e ir sempre olhando no visualizador como está ficando o antes e o depois. Essa parte aqui é muito interessante. É como se fosse uma cor seletiva que tem no Photoshop, HSLR. Ó, aqui você tem a análise da cor vermelha separada. Quando você clica do lado aparece um restaurar. Aqui no caso eu testei com lilás. E agora com o verde eu vou dar um ganho. Lá no fundo vocês vão ver como a parede vai mudar. Ó. Tá vendo? Ó? Na saturação e agora na luminosidade. Ó. Vou escurecer um pouquinho. Viu? Então eu acho que é uma forma interessante de você mexer de forma separada nas cores. Aqui no caso eu peguei o laranja
para mexer um pouquinho na textura da pele. Olha a diferença que deu, ó. Antes e depois, viu? Ficou mais natural, né? Aí você pode dar um pouquinho de saturação, olha, casa matiz, né? Vou deixar no meio certinho aqui. Vamos regular aqui. Pronto. Aqui luminosidade. Como eu disse antes, você pode mexer na luminosidade, na saturação tanto das cores quanto das sombras, né? E você vai usando a sua criatividade, vai testando antes, vai pré-visualizando, porque tudo é possível fazer nesse programa. Praticamente tudo, né? Aqui agora você tem um recurso interessante e bem legal de luminosidade. Você tem gama. Eu vou testando. Ah, sim, essa aqui é a vinheta. Desculpa que eu estou vendo o vídeo numa imagem pequena. Então você pode regular a vinheta exatamente como você faz no Lightroom, só que com nomes diferentes, né? Para quem gosta de aplicar vinhetas nos vídeos e não quer colocar nenhuma camada para poder compor o vídeo, né? E dar aquele ar de glamour no vídeo, eu particularmente não gosto, mas para quem gosta já tem essa opção também de você aplicar diretamente no vídeo. Aqui você pode colocar de forma interna ou de forma externa. E aqui clicando, você consegue mexer no foco, você consegue mexer no aumento do desfoque, você consegue mexer no diâmetro do glow que você vai aplicar, na intensidade da luz, né? Se você quer ele mais, se quer de branco, de preto. Aqui eu inverti, ó, tá vendo? Aqui em cima, ó, jogando tudo para a esquerda, ó, aí ele fica centralizado, a imagem fica centralizada e você vai regulando o diâmetro do glow que você está fazendo. Então, quando você trabalha com um vídeo artístico, compensa usar alguns recursos basicamente diferentes, né? Apesar de não ser uma grande novidade, mas para quem mexe com vídeo é bem interessante. Então aqui eu só estou demonstrando para vocês verem que é possível trabalhar com ele, também diretamente na correção de cor, né? Olha, antes e depois, tá vendo? Já com correção de cor, já com a máscara, tudo aplicadinho direitinho. Agora, estando satisfeito, é só clicar em OK para poder ter o seu efeito pronto. Você clica na janelinha para poder fechar, ó, um cliquezinho. Ali o antes e depois. Pronto. Você pode salvar também, né, esse preset se quiser. Ele tem a opção. Ó, antes e depois. A cor bem mais natural. Clique em OK e pronto. E agora você confirma na janela, a primeira janela. Pronto, agora essa parte mais difícil, mais pesada do tutorial, que é a correção de cores. E aqui também nessa mesma janela você tem como você remover um pouco dos ruídos. Tem também como fazer uma correção primária, né, de cor, de contraste, brilho e saturação. E que essa parte avançada, janela avançada, ajudou muito para quem antes usava uma correção de cor externa, né? Agora já dessa forma fica muito mais fácil de você produzir o seu vídeo sem ter que partir para outros programas e depois importar aqui no Filmora para depois finalizar. Ok? Ó, de novo na janela, clique em avançar, desde que o vídeo esteja selecionado na timeline, porque só vai aparecer nessa janela o vídeo que está selecionado. Ali eu já dei mais uma mexida na luz, porque o vídeo que estava no preview era o início do vídeo, né? O início dessa gravação que estava mais com a luminosidade mais fechada, o diafragma estava mais fechado, e como a câmera estava no automático, depois de um tempo ela abriu, aí ficou um pouquinho estourada a imagem, mas não tem problema não. Ó, aqui nas janelas de baixo você tem as opções, o atalho, ó, tá vendo? Esse é o atalho de novo, ó, da correção de cor.
que você tem as várias opções. Você dá 2 cliques no vídeo e clica em avançar, ou você vai na timeline e clica diretamente naquela, como é que fala o nome daquilo ali? Aquele misturador de cores, né? Naquela paletinha de cores. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tô tirando um pouquinho da luminosidade. Você pode mexer na intensidade das sombras também. Vendo no vídeo você vai ter uma opção, ó. Tá vendo? As cores que estavam um pouco estouradas, ó. Você fecha um pouquinho. Aqui no caso um pouquinho do brilho. Toma cuidado para não fechar muito, para não ficar com as cores um pouco cinzas. Visualizo antes e depois. Ó, ficou mais natural. Ok? Vamos fechar aqui. Na cor, vou botar um pouquinho de vibração. Deixa eu ver. Ah, não, aqui é saturação. Antes e depois. Mexendo um pouquinho. E você vai vendo no gráfico ali em cima, né, como que está ficando. Você tem uma noção básica de se está estourando a cor ou não, porque depende da calibração de cada monitor, né? No caso, o monitor que eu gravei isso é um monitor CRT, que está ligado no notebook, e que vai dar diferença para quem estiver vendo no YouTube, no celular, no iPad, ou no iPhone, ou no tablet, né? Então, o gráfico é uma forma interessante de você ter uma pré-visualização. Bem, agora nós vamos ver aqui. Na parte de mídia, você tem também algumas cores pré-definidas. Você tem umas cores prontas já no próprio programa. Eu coloquei o preto, dando 2 cliques ele te dá a opção de recurso. E ali eu coloquei para 2 segundos. Agora aqui, na transição, ele tem as transições básicas. Você clica, arrasta e solta. Dando 2 cliques em cima da transição, ele abre a janelinha de recursos, que está bem avançadinha também. A transição da imagem no meio, a transição começando da primeira imagem para a segunda e a transição terminando na segunda. Essa é a parte que não achei tão precisa não. Você digita, tanto digitando o número quanto clicando, ele não bota o número exato do que você queria. Mas você tendo um pouquinho de paciência dá para regular o tempo pré-definido, como eu estou fazendo aqui. Eu queria 1 em 20, né, mais ou menos. Mas nada que desmereça a qualidade do programa. Clique em OK, você já tem um preview pronto. É só você conferir. Lembrando que eu estou gravando num computador bem simples, bem antigo, de mais ou menos uns 5 anos. E eu vou provar para vocês que essa máquina minha aqui, lá no final do vídeo, é realmente um dual core. Aqui eu estava testando o sincronismo do áudio, né? Só que quando eu cliquei nessa parte, a máquina ficou mais pesada exatamente por causa da correção de cores, que exige muito processamento, né? Bem, o que eu fiz agora foi puxar um gerador de caracteres. Eu escolhi aquele que vocês viram ali. Dando 2 cliques em cima, ele abre a janelinha básica e depois você clica na janela avançada. E olha só que legal. Ele abre uma outra timeline em que você pode colocar efeitos de transição no início e no fim do caracteres. Para selecionar e mover, você clica, segura o Ctrl do teclado, seleciona, no caso aqui, as 3 camadas e levanta na setinha, move pela setinha. Aqui eu vou apagar a parte de cima e colocar o título do próximo vídeo, dica de leitura. Vamos voltar aqui, apaga esse pedaço. Agora eu vou aqui com o mouse, ó, clico na camada de baixo, deseleciona e você agora vai apagar
a parte de baixo e fazer a alteração que você precisa. Dei um tilt aqui porque selecionar de novo ali, pronto. Dica de leitura, corpo ativo, mente desperta. Deu um erro ali, pronto. Esse é um livro que eu estou lendo há bastante tempo, muito bom, e decidi fazer um vídeo relacionado a ele, né? Para as pessoas que têm interesse em saber sobre como funciona o nosso cérebro e o exercício físico, e é muito bom. Inclusive é um livro que eu ia vender pela internet, mas eu decidi não vender por causa da quantidade de informações que ele tem. Bem, vocês viram que quando eu cliquei ali no play, a parte de baixo ficou um pouquinho fora. O que eu fiz? Eu cliquei na primeira camada de baixo, avancei na setinha, vou dar play de novo, e ó, ali ó, tá fora do lugar de novo, tá desalinhado, tá vendo? Eu vou parar, clicar de novo, avançar na setinha para a direita, clicar ali e dar play outra vez. Agora ficou avançado mais um pouquinho, vou dar stop, vou clicar de novo e vou voltar um pouquinho. Agora acho que ficou bom. Esse é um errinho dele, mas como eu disse, nada desmerece a qualidade ali, ó. Agora deu certo. Dica de leitura, corpo ativo, mente desperta. Como eu não vou mexer em cores, espaçamento, fundo, é uma coisa simples. Eu cliquei em fechar, salvar. Sim, ok. Pronto, essa parte ficou pronta, já tem efeito de transição, de entrada e saída. Como vocês puderam ver, o gerador de caracteres é muito avançado, então merece um vídeo separado sobre ele. E agora eu vou fazer a mesma coisa no final aqui, ó. Chegando no final, eu vou colocar um efeito de transição para o black, preto, né? Que é aquelas fusões que eu faço todo fim de vídeo de 2 segundos. Eu estou conferindo o sincronismo do áudio. Vocês não estão ouvindo nada porque eu gravei esse vídeo separado da locução. Estou narrando por cima do vídeo para poder editar e deixar ele não tão longo assim, né? Ó. Aqui embaixo você tem um slider. Tem um slider tanto ali embaixo quanto em cima, tá vendo? Você clica com o mouse no botão direito, aliás o botão esquerdo, e arrasta para cima e para baixo. Ou você clica em cima, dá o play, e ali do lado você tem, logo abaixo do monitor, você pode perceber que tem o gráfico de áudio embutido, para você saber se o áudio está estourando ou não, ou se está baixo demais. Aí você vai sincronizando o seu áudio, vai conferindo se tem alguma parte que está fora, alguma emenda que não deu certo, ou alguma trilha que apareceu onde não devia aparecer, algum estourado, e você vai regulando de acordo com a edição do seu vídeo. Se tiver mais camadas ou menos camadas, você consegue por ali perceber se o seu áudio está bom, se está ruim, ou se precisa de uma regulagem. E a única coisa que eu senti falta nesse programa foi por enquanto, né? Quer dizer, pelo menos por enquanto, mas eu acho que eles vão resolver isso, de você ter opção de plugins externos, como no caso dos programas que eu trabalho, tanto o Magic como o Premiere. Eu uso o plugin efeitos clássicos, effects clássicos, né? Que tem compressor, flanger, reverb, master of limiter, que é exatamente o que eu uso aqui. Mas nesse caso, como eu não tenho esse recurso no Filmora, o que eu fiz? Eu extraí o áudio do vídeo original, importei para o Adobe Audition, fiz o tratamento usando o Noise Reduction. Depois do Noise Reduction, eu apliquei um Normalize. Depois eu tirei o ruído. Depois eu apliquei o Master of Limiter, que é um compressor muito bom. Depois disso eu dei mais uma corrigida, mais uma limpeza básica no ruído. E dei um normalizador. E pronto. Salvei o MP3.
e importei no Premiere os dois vídeos com áudio para poder trabalhar e fazer esse áudio que vocês estão vendo aqui. Sincronizado, já limpinho, lógico, limpinho em cima do microfone que eu tinha, né? Aqui que vocês estão vendo, ó, quando você clica em cima do vídeo, ele te dá o recurso de corte, de crop, de lixeira, que é o delete, né? Aqui, ó, clica no tesourinho, tanto no áudio quanto no vídeo, ó, eu cortei esse pedaço do vídeo que não interessa, fui embaixo, cliquei também. Agora você vai tirar mais uma parte, porque esse vídeo, quando eu gravei, ele foi interrompido porque eu não tinha terminado de gravar e acabou o espaço no iPad. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte aqui, e a parte em que eu iria começar a falar, eu vou colocar um texto explicando que as descrições, que eu vou colocar uma descrição complementar em cima do vídeo, do que faltou no vídeo, né? Então eu arrastei um pouquinho do vídeo aqui. Se você clicar quando tiver as duas setinhas para direita e esquerda, você pode fazer o corte. E para não perder o sincronismo, eu faço a mesma coisa com o áudio embaixo, né? Mas é que eu estou vendo qual a parte em que a minha boca começa a mexer. Ali, essa parte aqui que precisa de uma segurança para fazer a transição, né? Agora eu vou segura ali com o slider também no monitor, ó, tá vendo? Ó? Tanto tem em cima quanto embaixo. Jogo para o final. Clico no áudio e arrasta para frente, para não perder o sincronismo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um fade out diretamente no áudio, ó. Botar mais ou menos quase 2 segundos aqui. Você pode fazer isso no início e no final do áudio, porque como sempre tem algum ruidinho, olha, ó, como a transição lá no começo do áudio é mais ou menos 1:20 por aí, eu fiz mais ou menos a mesma coisa nos dois. Então ele já vai ter essa transição que não é feita automaticamente quando você separa o áudio. Quando você tem o áudio e o vídeo direto, só na pista de cima, você consegue o efeito automático do áudio, do fade in e fade out. Quando você separa, já tem que fazer de forma manual. Lembrando que como eu extraí o áudio do vídeo de cima, estou dublando de baixo, eu estou fazendo fade in e out separadamente. Ali, como vocês viram, eu apliquei a mesma fusão diretamente para o preto, clicando na janela Transitions ou Transições, aqui tem em português, né? Vou deixar esse vídeo no final, aliás, esse black um pouquinho maior, porque eu vou entrar com caracteres aqui agora. Aí vocês vão poder ver a janela de caracteres do Filmora, como que ela ficou. Vocês viram, né, como que ela ficou avançada. Mas eu vou usar um outro efeito pronto que vai dar um acabamento bem legal. Ali testando de novo no play. Dei uma pausa porque está agarrando muito no vídeo. E eu acho que é assim. Eu posso ir falando o tempo todo o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, mas vocês vendo e analisando aqui o tutorial, dá para perceber que ele é muito fácil, ele é muito simples, os botões estão todos na mão, você tem o corte direto no timeline, você tem o delete direto na timeline, você já tem a visualização do gráfico sonoro, você tem slider diretamente no monitor, slider embaixo da timeline, tem a opção também de colocar a visualização em timeline ou storyboard, em cima, no caso do lado do botãozinho do slider, logo acima da linha do tempo, abaixo do monitor, tem dois botõezinhos ali que mostram isso. Mas eu não vou mostrar aqui agora porque eu vou deixar vocês estudarem de forma intuitiva, que é muito importante também. Aqui
Eu tirei mais um pedaço do vídeo, que era o comecinho que estava muito grande, que eu sempre dou uma segurança de 4, 5 segundos antes de começar a gravar. E no final também deixo uma segurança de 2, 3, 4 minutos para exatamente poder fazer o corte de transição no início e no final. E não ter que congelar a imagem, né? Porque fica muito feio desse jeito. Então sempre que você for começar a gravar, você que não sabe, né? Para quem sabe já sabe do que eu estou falando, mas se você não sabe, é importante antes de qualquer gravação dar uma segurança de pelo menos 5 segundos e você olhando para a câmera, né? De forma natural, antes de começar a gravação, porque assim na ilha de edição você vai ter mais uma opção de trabalhar sem ter que ficar congelando o frame inicial, frame final, e isso perde tempo, né? Então você deixa de fazer outras coisas, de ter mais criatividade no seu trabalho, se você ficar consertando uma coisa que poderia ter sido feita durante a gravação. Aqui agora nós temos o gerador de caracteres e eu vou escolher um efeito. Deixa eu ver aqui. Quando você seleciona qualquer um deles, você dá um clique e dá play que ele já aparece um preview. Aqui, ó. Esse aqui é um revel, né? Diferente. Quer ver? Olha só como ele funciona, ó. Deixa eu ver se eu vou apagar aqui. Selecionar aqui. Aí eu vou explicar exatamente por que o vídeo foi encerrado. E logo depois que terminar essa parte aqui demonstrativa, vai acontecer aquilo que eu disse lá no começo. Ele vai travar. E como eu estava gravando há bastante tempo, eu vou ficar preocupado em ter que começar tudo de novo do zero. Mas o Filmora, ele me surpreendeu em ter preservado toda a minha edição sem eu ter feito sem ter salvado o projeto, porque eu estava gravando direto, né? E não lembrava de clicar em guardar toda hora, que é o Ctrl S do programa, né? Então, enquanto eu estava editando, eu já estava pensando em como que seria a locução e que tamanho que ficaria o vídeo, se ia ficar muito longo, se ia ficar muito curto, se eu ia ficar didático o suficiente para as pessoas poderem compreender como que estava ficando a mensagem que eu queria transmitir. Porque um tutorial desse porte, ele tem que ser feito com mais calma, por mais tempo, sem tantos ruídos como eu estou tendo aqui para gravar, minhas filhas brincando ali, fazendo bagunça e eu tentando gravar aqui, mas tudo bem, o importante é transmitir informação. Bem, aqui como vocês estão vendo, eu estou dando um espaço, 2 espaços entre os caracteres, porque no caso esse preset que eu encontrei de caracteres, ele é muito coladinho, então na tela ia ficar muito embolado. Então eu fiz um espaçamento duplo para poder facilitar quando o vídeo estiver pronto para quem for ler a mensagem, né? Então aqui eu estou dizendo que a gravação foi encerrada porque terminou o espaço no iPad, né? Então eu digo que terminou o espaçamento durante a gravação e que eu vou deixar as informações complementares na descrição. Então aqui tá vendo, você tem uma timeline para cada camada, no caso esse gerador tem 4 camadas, uma para cada transição. A primeira camada em cima, você só clica e vai com a setinha para a direita ou para a esquerda, clica no próximo, faz o alinhamento. Lógico que tem outras formas de alinhar, mas eu estou fazendo desse jeito porque para mim é mais prático. Vocês têm logo acima do gerador vários recursos de alinhamento, de espaçamento, de caracteres, de cor, tudo. Então isso aqui é o básico do básico do básico para quem quer realmente produzir trabalhos profissionais, personalizados, de alta qualidade e com grandes recursos.
Então, o Filmora está sendo um programa que eu recomendo para qualquer pessoa que está começando ou para quem quer fazer trabalhos rápidos e que já é profissional, mas que se sente intimidado em ter que comprar programas caros ou programas que ele não esteja acostumado, não queira aprender do zero. E aqui, ó, vou colocar elemento central, pronto. Então, tudo depende do tipo de projeto que você quer fazer, do tipo de trabalho que você quer fazer, se é um trabalho de faculdade, se é um trabalho empresarial, se é um trabalho particular, ou se é simplesmente um título que você quer colocar no início do vídeo para compartilhar com amigos, ou na internet, no próprio YouTube, ou qualquer outra ideia que você tenha, né? Porque as ideias são infinitas em cima de um programa desse porte. Ele é muito leve, tem muitos recursos e que está me surpreendendo a cada nova versão. Coisa que eu antes não conseguia fazer com programas que são semelhantes a ele logo no início, que era por exemplo, o programa da Pinnacle, que é o Pinnacle Studio. Ele tinha já uma tentativa de se tornar um programa profissional, como ele é hoje, né? Não tanto como o Premiere e os outros programas, mas ele já dá aquela gama excelente de recursos que antes não era possível logo no início do lançamento. Então, passados esses quase 20 anos, hoje eu tenho esse Filmora aqui, ó. Agora ele travou. Bug Splat. Tá vendo? Logo quando eu terminei de aplicar o caracteres, ele fechou tudo, apareceu essa mensagem. Foi até bom para poder mostrar às pessoas que ele dá esse recurso. Cliquei naquele botão ali. E agora eu vou abrir novamente o programa. Vou cortar um pedaço para poder andar mais rápido, porque meu notebook estava lento durante a gravação. Então ele vai abrir de novo. Filmora 7.8.8. Ele vai carregar exatamente todo o seu projeto antes e ele dá essa mensagem aqui, ó, que se você quer recuperar o seu trabalho anterior, digo que sim. Ele vai abrir a janela do programa e você aguarda ele carregar tudo de novo. O que você tem que fazer depois disso é salvar novamente. Olha, ó, ele ficou exatamente na última posição o que eu tinha feito, ó. Ele salvou até aqui automaticamente, ó. Ele só não salvou a alteração que eu fiz, né? Então vou clicar em editar e vou digitar novamente todo aquele texto que eu havia perdido, que eu havia colocado antes, para poder finalizar a edição. Então eu tinha que ter cortado essa parte, mas tudo bem. Vamos lá escrever tudo de novo. Primeira linha. É até bom que eu vou falando enquanto o vídeo vai correndo. Eu estou pensando em fazer também um tutorial de apresentação do Magic Video Pro X, que é um programa totalmente profissional e que tem ou quase todos os tutoriais no YouTube, e que é europeu e tem a vantagem de você ter a saída através das placas da Blackmagic. O bichinho do RAM pegou aqui. E esse programa, não sei se o Filmora também tem opção, não lembro, tem que olhar no site da empresa se ele dá opção também de saída. Mas eu creio que se essa versão não dá, as próximas vão dar essa opção de você monitorar via HDMI, que hoje é uma tendência muito mais barata do que quando a gente usava antigamente monitores caros, que geralmente os monitores Trinitron da Sony, que ainda eram em 4x3. E para quem trabalha com alta definição hoje, ter um programa, um PC simples para produzir vídeo de alta qualidade, hoje em dia é muito mais simples e mais fácil para trabalhar. Então, a ideia é essa. O primeiro vídeo está sendo esse, o Filmora 7.8.8, que eu achei interessante produzir esse vídeo porque ele evoluiu muito
E imagino como que ele vai estar quando estiver na versão 13, por exemplo. Que inclusive um amigo meu, que ele é profissional há bastante tempo, me disse que geralmente os programas tendem a se profissionalizar mais ou chegar num nível de estabilidade a partir da versão 13. Não sei se isso é verdade, mas vamos esperar até lá. Enquanto isso, já dá para ter uma noção de como que esse programa está evoluindo e todos os outros que eu venho divulgando aqui no blog ou aqui no canal do YouTube. Que o objetivo, como sempre, é facilitar as pessoas que querem produzir coisas simples, sem ter que pedir ajuda para ninguém e de uma forma muito rápida e direta, né? Que, como eu gosto de fazer sempre nos canais, nas aulas que eu produzo com tanto carinho, sem cobrar nada, que eu acho interessante compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos de forma gratuita e que faça com que você relembre o que você aprendeu. E isso é muito bom. Então aqui, como vocês puderam ver, eu digitei novamente o texto. Vou agora selecionar, segurando o botão Ctrl no teclado, eu seleciono todas as camadas e vou na setinha, alinhar para baixo, com calma, pronto. Clico ali dentro e dou um preview agora para ver como que ficou. Você vai no play. Ó, não sei por que aconteceu isso. Não sei se eu tinha que dar stop. Eu vou ter que realinhar tudo novamente. Ó. Esse é um bug que eu não descobri. Por que ele desalinhou tudo. Talvez seja por algum comando que eu não tenha feito. Ou talvez seja porque eu não salvei. Então eu vou novamente alinhar. Aliás, vou centralizar o texto, os caracteres. Primeira camada. Segunda camada de texto. Vou voltar um pouquinho aqui. Aí, agora subo aqui. Agora vou na terceira camada. Jogo o texto para cima. Vou para a direita. Sempre usando a setinha. Para poder facilitar. Ao invés de você ficar clicando com o mouse em cima do texto, né? Então a setinha ajuda para isso. Posicionei ali. Agora eu vou dar o play direto. Ó. Acho que foi isso que eu fiz. Isso mesmo. Quando eu dei stop ele deu erro. Quando eu dei play ele salvou. Agora eu posso dar stop e dar play novamente. Vou clicar em fechar e ele vai me dar a opção de salvar. Sim. Ok. Vai na primeira janela. Ok. Agora eu clico em guardar. É o Ctrl S do programa. Agora sim eu vou dar um novo nome, porque aquele projeto antigo está corrompido. Então vou deletar o projeto antigo. Você deleta, nunca salva por cima. Deleta o projeto antigo e dê um novo nome para o seu projeto. Eu vou digitar o nome aqui. Dica de livro, corpo ativo, mente desperta. Porque toda vez que você salva por cima de um arquivo corrompido, tende a você tentar editar esse trabalho lá no finalzinho e dar problema de novo. Então, para você não perder todo o seu trabalho, eu aconselho sempre a criar um novo projeto em cima desse backup para evitar qualquer imprevisto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Joguei para o início. Já tenho o áudio sincronizado. Já tenho a correção de cor pronta e pré-definida. Que, como eu já disse, vocês podem fazer a cor da forma que vocês imaginarem. O limite é infinito. Depende da criatividade de cada um. Depende do estilo de trabalho de cada um. E agora eu vou mostrar uma parte interessante aqui. Fechou ali. Conferir o final. E agora eu vou mostrar para vocês que esse computador que eu estou usando aqui. Espera aí. Eu vou mexer de novo aqui no texto. Alguma coisa deu errado ali. Selecionar aqui. Ah, sim. Ele não estava tão sincronizado, tão alinhadinho. Fiz alinhamento de novo. Alinhei o vídeo. Ok.
Ele termina, encerra. E eu fecho ele aqui. E clico em sim. Salvei mais uma camada ali. Agora ele alinhou automaticamente. Confirmo e guardo o projeto. Clico em salvar. Dá um Ctrl S. Dá mais uma conferida aqui. Deu para perceber que agora ficou alinhadinho certinho. Ali tem a opção de clicar em um botão, você vê todo o seu projeto. Aqui do lado você tem a opção de ver todos os... É um mixer bem básico, né, que não te dá a opção de equalização, de nada. E agora vocês vão ver que esse computador meu é muito básico. Ó. Em propriedades vocês vão perceber que essa é uma máquina simples. Se você tiver uma máquina simples, você também pode editar trabalhos em HD. Ó. É um dual core, um Pentium dual core. Muito básico, com 2 GB de memória. Só que instalado num notebook da CCE com Windows 7 64 bits profissional. Então quer dizer, se você acha que você precisa ter um computador top de linha para editar vídeos em HD para o seu canal ou para qualquer coisa que seja, não precisa se intimidar, porque uma máquina simples dá para fazer trabalhos muito bons. No final você tem a opção de exportar, que te dá uma gama enorme de recursos. Você tem formatos pré-definidos: YouTube, Facebook, Vimeo, ou exportar direto para mídia, DVD ou Blu-ray. E aqui eu vou exportar diretamente para MP4, selecionando a primeira opção. Eu vou exportar para arquivo de vídeo, e aqui dando um nome, que você pode colocar o nome que você quiser. Eu aconselho não colocar nomes grandes demais. Na janela de baixo você tem o diretório, e aqui o detalhe você tem essa janela enorme e bem básica e simples. E você pode selecionar o frame rate, a compressão, a qualidade da compressão, a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, deixar pré-definido, e toda vez que você usar essa definição, no próximo projeto que você for usar, ele vai salvar essa pré-definição. No caso que eu estou editando em HD, você clica em exportar e aguarda. Nesse caso meu aqui, ele demorou bastante para exportar por causa da correção de cor, mas geralmente ele trabalha bem. Então é isso, espero que tenha ajudado. Aguardem novos tutoriais, que em breve eu vou produzir coisas muito interessantes para o nosso canal. Um abração a todos e até a próxima!